Olá, bem-vindos à nossa aula de matemática. Iremos falar hoje sobre representação decimal. Por isso, peço que todos abram o livro na página 181 para que a gente possa, de forma conjunta, ler e compreender um pouco melhor o assunto e, posteriormente, a atividade. Vamos lá? Em uma competição de atletismo, 6/10 dos participantes vão disputar a final dos jogos. A fração 6/10 é decimal por causa do denominador. Então, nós temos aqui a fração 6/10, né? E fala que é decimal por conta do denominador, lembrando que o denominador é a parte de baixo das frações. Chamamos de frações decimais as frações cujos denominadores são múltiplos de 10. 10, 100, 1000 e etc. Veja alguns exemplos de frações decimais e como são lidas. Então, nós temos aí 3 décimos, 5 centésimos, 18 milésimos. Então, 3 exemplos aqui, ó. Nós poderemos ler da seguinte maneira: 3 décimos, 3 centésimos, 3 milésimos, certo? As frações decimais também podem ser escritas de forma ou na forma de números decimais. Observe cada figura a seguir e sua representação em fração decimal e em número decimal. Então, nós temos aqui o primeiro exemplo, 14 décimos ou 1,4. Isso quer dizer que é um inteiro e 4 décimos. 2 inteiros e 6 décimos, como que a gente lê? 2,6 ou então 26 décimos. Cada parte representa um décimo da figura. 10 décimos formam um inteiro. Então, representamos o décimo assim. Tá? Vocês que estão acompanhando estão percebendo tudo isso que eu estou lendo. Então, nós temos aqui, ó, um décimo pode ser representado por 0,1. A parte de cima, a forma de fração, né? E a parte de baixo em forma decimal, em número decimal. No número decimal temos a parte inteira, vírgula e parte decimal. Olha só, nós temos a parte inteira, vírgula e a parte decimal, certo? Até aí tudo bem? Então, vamos passar para a página 182. Para ler o número decimal, começamos com a parte inteira e depois lemos a parte decimal em seguida. Décimo, se houver uma casa decimal. Centésimo, se houver 2 casas decimais. Milésimo, se houver 3 casas decimais. Olha só, pessoal. Se eu tiver uma casa decimal, ou seja, um número após a vírgula, eu vou falar que é décimo. Se eu tiver 2 números após a vírgula, centésimo. Se eu tiver 3 números após a vírgula, passando a vírgula, 3 números, eu vou ler o quê? Milésimo, certo? Então, nós temos aí exemplos: 3,7, 3 inteiros e 7 décimos. 7,25, 7 inteiros e 25 centésimos. 14,032, 14 inteiros e 32 milésimos. Quando a parte inteira é 0, lê-se apenas a parte decimal. Então, se a gente tem aqui, ó, 0,7, a gente vai ler apenas a parte decimal, certo? 7 décimos. Então, nós temos aí um exemplo. 0,9, nós falamos o quê? 9 décimos. Também temos outro exemplo, 0,23, 23 centésimos. Por que eu falo que é centésimo, pessoal? Porque, olha só, 0,23. Após a vírgula, nós temos o quê? 2 números. Quando eu tenho 2 números após a vírgula, eu falo que é o quê? Centésimo, certo? Um número após a vírgula, décimo. 2 centésimo. E quando eu tiver 3 números após a vírgula, eu falo que é milésimo. Olha o exemplo, 0,175. Aí eu vou falar apenas o quê? 175 milésimos. Então, observe o quadro a seguir e veja como alguns números decimais são escritos. Então, prestem atenção aqui no quadro e vamos entender a atividade para que a gente possa compreender ainda mais o assunto. Não é difícil, é simples, basta a gente prestar atenção. Então, vamos lá. Eu sei que vocês estão prestando atenção, sim.
A primeira questão, vocês irão pintar as partes correspondentes aos decimais indicados. Se eu tiver um inteiro, isso quer dizer que está tudo pintado. Como eu tenho 0,7, então eu vou pintar quantas partes? Isso mesmo, 7 partes. 0,9, eu vou pintar quantas partes? Ótimo, 9 partes. Então, é só isso que vocês irão fazer na primeira questão. A segunda questão, vocês irão seguir o modelo. Nós temos aí 0,9, 9 décimos. 0,4, então vocês irão colocar aqui, ó, 0, depois 4 e escreve 4 décimos. Agora a gente tem 1,2, ó, 1,2. Então a gente vai falar que é o quê? A gente escreve 1, depois escreve 1 e a vírgula, depois o 2, e a gente vai dizer o quê? 1 inteiro. E o quê, pessoal? Quantos décimos? Isso mesmo, e 2 décimos. Por que eu vou colocar 2 décimos? Porque eu tenho apenas um número após a vírgula. 5,4. Da mesma forma, eu coloco 5 e a vírgula, né? Aqui eu tenho a unidade. E 4 eu tenho décimos. Então, 5 inteiros e 4 décimos. Terceira questão. Escreva os números decimais correspondentes. Então, nós temos 1 inteiro e 2 décimos. A gente tem um exemplo. 1 inteiro e 2 décimos. 2 inteiros e 3 décimos. 2, eu coloco um 2,3. 10 inteiros e 27 centésimos. Então, o inteiro sempre vai estar antes da vírgula. 10 inteiros e 27 centésimos. Por que centésimo, pessoal? Porque eu tenho dois números após a vírgula, certo? Que a gente fala duas casas decimais, enfim. E, finalizando, a questão é 17 inteiros e 1 milésimo. Então, eu vou colocar 17,001, porque é milésimo. Como que vai ficar? 17 inteiros, vírgula, né? E 1 milésimo, ó, 001. Décimo, centésimo, milésimo. Beleza? Quarta questão, faça como modelo. 8,5, 8 inteiros e 5 décimos, 85 décimos. 6,1, 6 inteiros e 1 décimo, 61 décimos. Olha só, 6,1. Aí o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou escrever 6 inteiros e 1 décimo. Igual 61, isso mesmo, décimos. Certo? E assim eu farei com 1,8 e 10,5. 10 inteiros e 5 décimos, 105 décimos. Certo? Veja o exemplo a seguir. 12 décimos igual a 1,2 igual a 1 inteiro e 2 décimos. Agora, faça a representação com o número decimal. 23 décimos. Aí eu coloco o quê? Olha só. 2,3, não é isso? É igual a 2 inteiros e 3 décimos. Certo? Aí agora eu irei fazer o quê? A mesma coisa com as letras B, C. Certo? Questão 6. Quantos décimos são necessários para formar 4 unidades? 40, né? 9 unidades, 90. 12 unidades, 120. 18 unidades, 180. Certo? E finalizando, vocês irão escrever o símbolo de maior e menor. Lembrando que a abertura indica o lado maior, né? Então, 38 décimos é maior ou é menor que 1,4? 1 inteiro e 4 décimos. 5 décimos é maior ou é menor que 0,6? 53 décimos é maior ou é menor que 3,5? 3 décimos é maior ou é menor que 2,1? Então, vocês irão fazer esta análise e colocar apenas o sinal de maior ou menor, certo? A gente vai ainda estudar muito sobre números decimais, inclusive operações usando números decimais, mas a princípio estamos fazendo tendo uma visão geral
ir realizando a atividade para que a gente possa fixar melhor a introdução desse conteúdo, certo? Abraços, qualquer dúvida é só mandar mensagem.